Olá, meus queridos alunos do nono ano. Como combinado na aula passada, essa aula o professor vai explicar um pouquinho do processo por derivação parassintética e também do processo por derivação regressiva. Eu tenho aqui o conteúdo que eu passei para vocês na semana passada, o qual eu sugeri que vocês registrassem no caderno. Esse conteúdo é extremamente importante para que vocês possam entender o processo por derivação parassintética. Vamos lembrar um pouquinho aqui. No processo de formação de palavras, nós sabemos que ele parte da premissa de que eu tenho que acrescentar o radical a fixos, seja um prefixo ou um sufixo, para que nova palavra, para que outra palavra passe a existir. Pois bem, partindo dessa premissa, nós já entendemos que o processo por derivação prefixal é aquele processo em que é acrescentado ao radical, é posto ao radical, um prefixo. O processo por derivação sufixal é aquele processo em que se acrescenta um sufixo ao radical. Pois bem, partindo dessa premissa, nós entendemos que o processo de formação de palavras sempre, claro, derivada, sempre vai partir de acrescentar afixo, seja como prefixo ou seja como sufixo. Pois bem, agora nós vamos entender o processo por derivação parassintética. O processo de formação de palavras por derivação parassintética, ele é um tanto que singular. Por quê? Porque o processo por derivação parassintética, ele tem que acontecer da seguinte forma. Prestem bem atenção. Eu tenho que acrescentar o radical, o prefixo e o sufixo de maneira simultânea. Como assim, professor, de maneira simultânea? O radical, ele tem que ser acrescido de um prefixo e um sufixo de maneira simultânea. Outra dica importante, muito importante, preste bem atenção. Ao passo que eu tiro o prefixo ou eu tiro o sufixo, essa palavra por derivação parassintética, ela vai ser uma palavra inexistente, ela não vai existir. Porque ela necessita, o processo por derivação parassintética, ele necessita que seja posto ao radical um prefixo e um sufixo simultâneo, ou seja, juntamente. Vocês têm lá um rol de palavras parassintéticas que eu passei na aula passada. Vamos lá então. A primeira palavra, vamos pegar uma palavra aqui, anoitecer. Vocês viram que anoitecer existe o radical noite, que está aqui, vocês têm no caderno de vocês anotaram, e vocês perceberam que anoitecer foi acrescentado o prefixo a, nesse caso aqui, e o sufixo ecer. Ao passo que se eu tiro o prefixo a, fica anoitecer. A palavra anoitecer não existe. Da mesma forma, ou de igual modo, se eu tirar o sufixo ecer e só deixo escrito a noite, essa palavra também não existe. Por isso que ela é derivação parassintética. Por quê, professor? Porque no processo de derivação parassintética, o acréscimo de afixos tem que ser simultâneo, ou seja, eu tenho que acrescentar o prefixo e o sufixo para que nova palavra derivada surja. E essa nova palavra é uma palavra por derivação parassintética. Entendemos? Recapitulando, processo por derivação parassintética é aquele processo em que eu acrescento afixos, o prefixo e o sufixo ao radical de maneira simultânea, ou seja, junto, tem que ser no mesmo ato. Vamos pegar outra palavra aqui. Emagrecer. A palavra emagrecer é uma palavra por derivação parassintética. Por quê? Porque eu pego o radical magr, mag, acrescento o prefixo e o sufixo ecer. Ao passo que, vamos tirar o prefixo aqui, da palavra emagrecer. Se eu tiro o prefixo e, fica magrecer. Existe a palavra emagrecer? Não, não no dicionário. Agora eu vou tirar o sufixo emag. Existe a palavra emag? Não. Não existe no nosso dicionário. Ou seja, a palavra emagrecer, ela acontece por derivação parassintética, porque ela precisa de um prefixo e mais o prefixo ecer, para que eu tenha a palavra emagrecer. Ou seja, simultaneamente, juntamente acrescentados ao radical, surgiu a palavra emagrecer. Uma palavra que acontece e ela existe pelo processo de derivação parassintética. Essa é a explicação do processo por derivação parassintética. Na próxima aula o professor fará a explicação pelo processo da derivação regressiva. A regressiva é um pouquinho mais fácil,